bem-vindo a mais um Ping Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e insights. E hoje eu tô aqui com uma super convidada, a Juliana Moura, da About Soluções. Muito obrigada, Ju, pela sua presença hoje aqui conosco, para compartilhar um pouco mais aí sobre o seu conhecimento no mercado, né, negócios. É isso aí, Rê, uma honra estar aqui com vocês hoje e fazer parte desse podcast, contar um pouquinho da minha trajetória, trocar ideias, né, que é importante para quem às vezes está começando, e a gente sempre acaba adquirindo alguma coisa nova para compartilhar. Muito obrigada. Eu falo que insights, a história você tem insights, na história da pessoa a gente tem insights, né? Então, esse compartilhar é muito importante, né? Exatamente. Às vezes uma solução que você teve para um problema é a solução para outra pessoa. Exatamente. E ela escutando dá uma luz, né? É o que eu penso também. É muito bom isso. A todo momento a gente tem insight, né? Exato. Às vezes tá lá tomando banho, tem um insight. Exato. Dirigindo, tem outro insight. É importante compartilhar. Com certeza. E começa aqui pra gente falando sobre você, sobre a About. Bom, eu tenho aí alguns anos já de estrada, são 23 anos de carreira, sou publicitária de formação, fiz faculdade de publicidade, pós em marketing, essa coisa toda que a gente adora, né? Eu sou do mercado, não me imagino em outro mercado. Fiquei aí 18 anos de carreira na área de produção gráfica e audiovisual dentro de grandes agências aqui da região de Campinas. Uma trajetória que eu me orgulho muito, tive muita oportunidade de aprender ao longo desses 18 anos e é muito bacana. E aí, encerrada essa fase dos 18 anos de carreira, eu resolvi empreender, né? Algo que eu nunca tinha imaginado fazer, porque eu era aquela pessoa que, nossa, tá ali, CLT, carreira, né? Mas empreendi, fundei a About. Esse ano a gente vai fazer 6 anos de empresa. E, assim, tem sido uma trajetória de muito aprendizado, muita mudança de mindset, muita quebra de paradigma, muita evolução. Eu acho que a gente evolui como ser humano, como profissional, como empresário, porque a gente não tem esse mindset preparado para isso. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto muito. E aí, cá estou em jornada evolutiva enquanto empresária. E me conta, né? Você ficou 18 anos CLT trabalhando em agências. O que deu, de repente, vou mudar, vou ser empreendedora? Menina. Como foi essa mudança, né? Olha, foi assim, eu saí da última agência, né? Na verdade, eu fui desligada. E isso eu falo que, assim, para quem tá começando, às vezes passa por um momento, nossa, poxa, triste para mim, mas às vezes esse movimento, que às vezes a gente olha como triste, te leva para frente. É uma oportunidade, na verdade, né? Sim, eu tinha um cargo de alta direção e de repente eu me vi e falei, poxa, não tô mais lá, e agora? Né? E foi onde eu recebi uma ligação de um parceirão meu, o Matheus, e falou, Ju, você já pensou em ir para o outro lado da mesa, né? Em vez de atuar em agência, você ter algo seu? A conversa foi amadurecendo, e eis que a About nasceu, né? E foi muito, muito bacana, assim, porque dentro da agência eu já vi um mecanismo de remuneração que às vezes o cliente já estava um pouco restrito com isso. A gente já via, né, algumas coisas que iam acontecendo no mercado como um todo. E eu falei, poxa, por que não, né? Se existe uma abertura, uma possibilidade, vamos explorar isso. Aproveitar, né? E assim, explica o que a About faz, porque é um modelo de negócio totalmente diferente. Diferente. Não é comum a gente achar uma empresa como a About. Não. Então explica aí para quem tá assistindo a gente. Vou contar. Isso, conta tudo. Vou contar, porque assim, a About, ela atua no modelo de outsourcing, o que aqui no Brasil é um pouco realmente diferente. Por quê? Nos Estados Unidos já é mais comum, até quando a gente foi pesquisar mercado, eu até fui um pouco para fora para a gente entender o que era isso. E nada mais é do que um caminho facilitador para o cliente, porque a gente atua como um hub de produção de marketing. Então, hoje a About, ela atua em várias frentes dentro do setor produtivo do marketing. O que quer dizer isso, né? O pessoal pergunta, traduz. Mas você é uma agência? Não somos uma agência. Nós somos um hub de produção. A
gente entra no cliente depois que ele já tem, por exemplo, a campanha criada, aprovada, e ele precisa pôr ela em pé, que eu falo, né? A hora que o negócio tem que sair do papel. Então, a About entra para produzir os materiais impressos, os brindes, o material de ponto de venda, produção de vídeos, fotos, todo tipo de material que a campanha, ou lançamento de produto, ou uma participação em feira, e o cliente vai ter algum material produtivo, a About entra buscando fornecedores, fazendo orçamentos e fazendo toda a gestão da produção. Esse é um grande diferencial. E é exatamente o que você falou. Você é uma facilitadora, ou seja, o que uma pessoa dentro da empresa teria que procurar aquele monte de fornecedor, fazer um monte de orçamento, fica naquela dúvida quem é bom, quem não é, quem vai dar problema, quem não vai. E você faz todo esse trabalho. Na verdade, você já conhece, né, uma gama imensa de fornecedores. Sim. Que você já vai trazer para o seu cliente, já sabe os melhores custos, benefícios. Você já vai trazer para o cliente que contratar a About ali as empresas que você já trabalhou, que você conhece, sim, ou seja, eliminando risco, problemas, né? Porque ao longo somando esses 18 de carreira, mais já esses 6 de About, a gente constituiu um banco de fornecedores, Rê. Sim. Exatamente o que você está falando. Então, a gente tem hoje todo mundo segmentado e, melhor ainda, homologado. Ou seja, né, como você comentou, o cliente às vezes está aí correndo risco de pegar um fornecedor que vai fazer um material impresso de baixa qualidade, que vai pegar um pedido de brinde e não vai entregar, ou que vai fazer ali uma produção de fotos e não vai ficar bacana, um stand que não fique bem montado. E com a About ele minimiza esse erro, né? Porque a gente tem fornecedores que a gente qualifica, certifica, homologa. Então, isso é muito bacana. E para quem pensa que isso acontece raramente, não, isso acontece sempre. Você já deve ter visto muitos casos assim, né? Já. Aqui, né, na produtora mesmo, a gente recebe muitos casos de refeitura. Nossa, contratei uma produtora, o vídeo ficou uma porcaria, eu tenho que fazer de novo. Eu contratei a produtora, chegou no dia, ele me deu cano no Face, preciso urgente. E o sobrinho de não sei quem que grava. Então a gente sabe como funciona. Né? E isso é mais comum do que a gente imagina e do que a gente gostaria que fosse, né? Então, o serviço mesmo que você presta na About, ele é um facilitador total para as empresas, né? E o seu público, Ju, para quem que você pode ajudar fazendo isso? O nosso público são todas as empresas que precisam de materiais de marketing, né? Hoje a gente tem clientes do segmento farmacêutico, do segmento pet, cosméticos, construtoras. Então, assim, por quê? Todas essas empresas, elas demandam de material de marketing, né? A construtora, quando vai lançar um produto, um empreendimento novo, ela precisa fazer todo um enxoval, né? A empresa de varejo, quando vai para o ponto de venda, ela precisa produzir display, folheteria, Wobbler, Mobile e um monte de peças, né? Então, assim, todo mundo demanda. Então, eu digo que a About é uma empresa pronta para atender em qualquer setor da economia. E até a agência mesmo, né? E agências, a gente atende algumas agências também, o que é muito bacana, né? Por isso que eu deixo muito claro no nosso posicionamento. Nós não somos uma agência. Por quê? Eu não quero trazer isso para o nosso business, porque nós temos parceiros excelentes hoje, que têm uma profundidade, um conhecimento, né, de criação, de qualidade, de branding, que jamais a gente teria. Então, eu penso muito assim, sabe? Cada um no seu quadrado. No seu quadrado, né? Então, assim, e até indico esses parceiros, essas agências, né, que são nossos clientes, para clientes que às vezes não têm, que estão carentes ali de agência. Então, no fim, vira uma via de mão dupla. Com certeza, com certeza. Agora, me conta. Você estava lá, 18 anos, trabalhando numa empresa e saiu para empreender. Eu imagino que nem tudo tenha sido flores. Que flor que nada. Eu quero que você conte pra gente qual foi o primeiro impacto assim que você recebeu. Qual foi o primeiro grande problema? Medo. Medo. Acho que o que mais pegou no começo foi o medo. Por quê? Eu saí, né, como eu comentei, um cargo de direção. Poxa, um salário bacana, benefícios, aquela coisa toda, aquele pacote gostoso, né, que a gente tem. Mas a hora que eu
abrir, né? Poxa, primeiro, segundo, terceiro mês, você olha, cadê meu salário? Tem aquele impacto, né? Poxa, eu tive que vender meu carro. Cadê aquele meu carro bacana que eu tinha? Porque eu pus ele na empresa para começar, né? Então, o medo. E aí você começa a travar. E foi aí que eu travei. Eu tive, assim, o pânico de tipo, será que eu vou atingir? Porque daí começa uma outra briga interna. Você olhar e falar assim, eu vou conseguir chegar lá onde eu estava antes? Não. Você não pode pensar dessa forma. E foi aí que eu, né, conheci o Antônio Queiroz, que é um dos meus mentores na Mastermind, que me ajudou, e ele me disse uma frase que eu nunca esqueço. Ju, você não tem que pensar, será que eu chego lá? Você tem que pensar que você vai passar de lá. Ou seja, totalmente... Aquilo não é não pode ser uma trava para você. Você tem que sempre projetar o seu pensamento para além. E outra coisa que a gente fala muito, né? Que ele me falava assim, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E eu fui com medo mesmo. E assim, tem percalço sempre. O empreendedor, ele tem... ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião com o meu contador. E olhei para o meu contador e falei, viu, tem um jeito milagroso de eu faturar mais e pagar menos imposto nesse país? Não tem. Então, o empreendedor, o empresário, ele sempre vai lidar com algumas coisas que vão pegar no psicológico. Não sei, você aí com quanto tempo, né? Certeza que vocês têm também, né? Os gatilhos ali que vêm. Equipe, né? Você lidar com as responsabilidades de custo de uma empresa. Mas a primeira coisa que aconteceu, assim, para eu virar a chave foi desbloquear o medo. E como que você fez isso, né? Porque eu acredito que todo mundo que tá fazendo uma mudança assim, trava. Como você superou esse medo? O que você buscou de ajuda? Você falou que teve um mentor, tudo, mas foi logo nesse início? Qual foi a primeira coisa, quando bateu aquela trava? O que você fez? Não, quando bateu a trava, eu lembro que eu fiquei ainda a About era sediada na casa da minha mãe, gente. A About começou na casa da minha mãe. E aí eu tava ali num quartinho que ela tinha lá, que eu ficava ali trabalhando. E aí eu senti aquela angústia, aquela agonia no peito, assim. E aí, assim, eu fiquei uma semana meio que naquele limbo, onde você trava e agora, para onde que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu vou chegar? E aí chega uma hora que você não age mais, porque o medo te bloqueou. Aí foi onde eu falei, não, eu tenho que buscar recursos. E é o que você falou. E eu acho que nesse ponto até vou colocar um pouco, não posso deixar de falar um pouco da espiritualidade, né? E acho que a espiritualidade, ela vem e traz pra gente ali, se você pede pro universo, o universo vai te trazer. E eu pedi ajuda. Falei, preciso de ajuda, porque eu não acredito mais em voltar, né, para uma agência, eu não me via mais nesse modelo mais. E eu quero que a About cresça, então o que eu vou fazer? Cara, foi tudo. Foi de um tudo, assim, a terapia é algo que me ajudou muito nessa parte profissional também. Então fica a dica, porque terapia, gente, não é só para coisa pessoal, não. Se você é empresário, empreendedor, se você tiver um bom psicólogo, um bom terapeuta que te oriente em todas as esferas da vida, faz toda a diferença. Terapia, o Mastermind, né, que ele é fundamentado nos princípios de Napoleão Hill, né, as leis do triunfo, né, como você triunfar na vida em todos os aspectos, as conexões, o networking me ajudou muito, porque daí você se conecta com com outro, e aí, né, nesse primeiro momento eu voltei, né, fazer atividade física para eu ter um pouquinho de equilíbrio, né, pra falar, não é só trabalhar pensando você tem que cuidar de você também um pouco. E aí as ferramentas foram vindo e fui usando todas, né? Conselho, outra coisa também, conhecer pessoas que já estão onde você quer chegar. Sim. Então eu conversei muito. O que eu fiz? Eu fiz muito assim, escutativa. Eu abri meu ouvidinho e ouvia tudo que a pessoa, né? No próprio Mastermind, a gente tinha empresários muito bacanas na minha turma de origem. E aí, nas reuniões de networking também, aí você vai ouvindo um pouco da história do outro. Você chama para um almoço, para um café. É o que a gente tá fazendo aqui. É o que a gente faz agora, né? Trazendo aqui a sua história, né? Exatamente.
Isso realmente impacta, né? Sim. Uma coisa que você escuta aqui, outra ali, vai encaixando e você vai vendo coisas que você pode fazer, né? Para dar aquele passo além, né? Sim, porque o que o Antônio até falava, Ju, tecnicamente você já tem tudo. Porque na esfera técnica, poxa, 18 anos de carreira, mas, né, tanto know-how, né? Já fui premiada com profissionais do ano, né? Geri contas de clientes milionários aí. Então, o técnico eu já tinha, mas a visão de empreender eu não tinha. E foi atrás disso que eu fui atrás. Que você procurou algum órgão, assim, para fazer essa parte empreendedora? Como que você destrava essa parte empreendedora? Porque, assim, empreender é um universo. Sim. Você tem que saber de compra, venda, de imposto, fiscal, nota fiscal, contábil, faturamento. Você tem que entender de tudo de uma empresa, né? Sim. E, claro, você estava trabalhando numa agência que você tinha a parte técnica, né? Você fazia o seu trabalho técnico. Quando você vai empreender, você tem que entender de tudo, né? De tudo. Que uma empresa tem que produzir ali para poder sobreviver. E onde que você buscou esse conhecimento também empresarial? Eu acho que nesse ponto eu fui um pouco autodidata. Eu não fiz me falaram na época do Empretec do Sebrae, mas eu não cheguei a fazer. Mas, por outro lado, eu comecei a ler muitas coisas. Mas você foi buscar conhecimento. Fui. Eu comecei a ler muita coisa do Sebrae. Na época, no primeiro ano de About, eu me filiei à Câmara Americana, que é a Anshan. E a Anshan me ajudou muito, porque eles tinham muito conteúdo de apoio para empresários. E, assim, eu acabei devorando aquilo, né? Então, foi onde eu fui entendendo um pouquinho da parte fiscal, da parte de faturamento, né? Outra coisa que eu tive que lapidar muito em mim foi a questão da frente comercial, do atendimento ao cliente. Inclusive, isso foi uma dor muito grande para mim, porque eu sempre fui o back-office. Eu era a pessoa que ficava ali fazendo acontecer, né? Na costa do fornecedor, falando com atendimento, mas não aparecia muito para o cliente, só em algumas reuniões estratégicas. Então, assim, eu não fazia questão de atender. Mas eu tive que destravar isso em mim. Então, ao mesmo tempo que eu tive que ir atrás de conteúdo, fiz alguns mini cursos, algumas coisas online mesmo, para entender um pouco de empreendedorismo, né, de gestão, né? Depois contratei uma pessoa, né? E vai aumentando um pouco e você tem que ir descobrindo outros skills que, como gestor, você tem que ter. Sim. Né? E aí me ajudou muito, assim, a Câmara Americana me ajudou, cursos online que eu busquei, né? O Mastermind também me ajudou nessa esfera de empreender, né? De olhar pro empreendedorismo, para transformar minha pessoa, sair de uma pessoa que tinha um mindset CLT e mudar meu mindset para empreendedora, né? Sim, sim. E assim, das skills, né, que você falou que teve que desenvolver, o que você considera que foi mais importante? Hoje, pensando na sua trajetória, né, de como você era há 6 anos atrás, quando começou... Nossa, menina, às vezes eu faço essa análise aí. É legal isso, É legal. Né? Qual que era a primeira skill, assim, talvez você não tenha começado por ela, mas hoje, vendo, o que você acha que é a primeira skill que uma pessoa tem que desenvolver? Olha, no meu caso, e é engraçado porque ela não foi a primeira, você falou uma coisa muito bacana, que não foi a primeira que eu desenvolvi, né? Mas é a mais importante, o skill de habilidade comercial, de vender. Porque tudo acaba na venda, né? Tudo é venda. Se você tem uma empresa, claro que você tem que vender. Porque, assim, acho que nos 2 primeiros anos de About era eu comigo mesma. Então, eu vendi aquela coisa, gente. A gente põe a bola no meio do campo, chuta, corre lá, defende, depois cobra escanteio e vai. Quem nunca, né? Quem nunca empreendeu aí que já não passou por isso? Que atira a primeira pedra. Mas, assim, a habilidade comercial e o networking. Porque eu realmente era uma pessoa, como que eu posso dizer? Rígida, metódica, concentrada. Assim, sou muito disso hoje ainda. As meninas acho que até sentem isso. Estão aí, ó. Estão tudo aqui. Estão tudo aqui, ó. Então, assim, tenho muito disso ainda. Mas eu tive que aprender a fazer networking, né?
Eu tive que aprender a me comunicar de formas diferentes, com clientes diferentes. Isso é importantíssimo, né? Muito, muito. Então eu digo, e assim, foi muito gratificante, porque depois que eu fiz o primeiro, olha o Mastermind de novo, né? Depois eu vou mandar pro Antônio. Isso, manda assim. Porque assim, o primeiro que eu fiz, eu fui aluninha. Aí depois eu fui apoiadora em alguns outros para ajudar quem estava em outras turmas, né? E foi muito legal, porque passou-se um tempo e o Antônio começou a observar, né? Como que o Antônio e o Guto, né? São dois aí, o Guto agora nos últimos também. Ele começou a observar, né? Poxa, minha rede foi crescendo. Pô, Antônio, fiz reunião com fulano. Ele, nossa, que legal. Falei com o ciclano. Tomei um café em tal empresa. Nos últimos, ele apresentava a mestra do networking. Você falou agora uma coisa que muito interessante. O primeiro, o segundo, o terceiro, quarto. Ou seja, você se manteve no movimento, né? Sim. Eu acredito, eu também sou empreendedora, eu acredito assim, a gente nunca pode parar. Não. Não é porque a gente fez um curso numa coisa que a gente não tem que se desenvolver. Mesmo porque tudo é movimento o tempo inteiro, né? Verdade. As coisas se modificam e hoje no nosso mundo tecnológico se modificam rapidamente. Rapidamente. E essa questão que você falou, acho que é muito importante. Você está em constante movimento e evolução e buscando, né? Sim. Você manteve essa trajetória, né? Esse seu ponto aí de se desenvolver, né? E eu acredito que até hoje, né? Não, é fundamental. Fundamental. Porque, ainda mais hoje com essa questão das redes sociais, internet, tudo muda muito rápido, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu fui lá, fiz a faculdade, fiz o MBA. Depois, eu fui fazendo outros cursos mais técnicos e sempre assim, estudando. E o networking, ele traz um conhecimento empírico que nenhuma faculdade vai trazer. Ensina, né? Verdade. Traz a prática do negócio. Você vai entender de pessoas convivendo com as pessoas. E aí, de negócios, fazendo negócios. Exato. Né? Porque tudo é um ajuste, né, Ju? Eu imagino que como você começou, você mudou muita coisa hoje. A gente muda porque a gente vai se adaptando ao mercado, a gente vai se adaptando às pessoas, a gente vai entendendo o nosso cliente e a gente tem que ir se moldando nisso, né? Sim. Imagina, a gente aqui como produtora, né? Eu tava contando ali no backstage ali, a gente tem 37 anos, aqui a Cristal tem 37 anos. Imagina se a gente fosse ser igual como era 37 anos atrás. Não, você não estava mais no mercado. A gente sempre tem que olhar para frente e evoluir junto. Sim. Com o mercado, com as pessoas mudam o tempo inteiro. Os objetivos das pessoas mudam, os objetivos das empresas mudam o tempo inteiro. E a gente tem que entender nesse movimento e a gente tem que se adaptando, né? Sim. O tempo inteiro. O tempo todo. Então, você tem que se manter, entender que a vida não é uma reta, ela tem que ter as suas curvas, né? As curvas de aprendizado. Sim, exatamente. Né? Eu penso dessa forma. Acho que você tem que se manter constante. Por exemplo, agora, um assunto que vem me interessando muito, a jornada do consumidor, experiência de compra, né? Como que isso se reflete em serviços, que é a nossa área de atuação. A gente presta serviços com a entrega de produto. Então, é muito legal isso. Então, poxa, como que eu posso estudar um pouco mais sobre jornada de compra? Né? Que livro que eu posso ler? Que curso que eu posso fazer? Né? Vídeo? Gente, tá aí o YouTube, né? Tem tudo. Ninguém mais tem desculpa de nada. Não, esses dias, eu precisei trocar um pneu de carro. Eu troquei pelo YouTube. Pus lá, como trocar o pneu. Fui lá. Então tá, primeiro eu levanto aqui, depois eu vou lá, desrosquei. Gente, tem tudo, não tem desculpa. Não tem desculpa para você não se manter nessa curva de aprendizado que é a vida, né? E assim, outra coisa, a gente tem que trabalhar nossa humildade, entender que a gente está aqui numa jornada evolutiva. É verdade. E sempre aprendendo. É verdade. Você nunca sabe tudo. A semana mesmo a gente tem feito um ciclo de visitação em fornecedores, né? Justamente para quê? Para que o time entenda os processos produtivos, para que eu me atualize também. E é muito louco, porque você vai vendo máquinas de personalização que você não sabia que existiam, processos de produção diferentes de quando,
Eu vou em gráfica, por exemplo, há mais de 20 anos da minha carreira. E toda vez que eu vou em uma gráfica, poxa, tem uma coisinha diferente ali, um jeito de fazer um acabamento que otimiza. Agora, com a questão das impressoras digitais, mudou muito, né? Então, uma impressora HP, ela é diferente de uma impressora offset. Tem muita coisa. Você sempre tem que aprender. Sim. E estar aberto. Né? Essa questão da humildade que você falou é muito importante, porque quem não tem humildade não está aberto para o novo. Não. Né? Acha que já sabe tudo. Beira um pouco da arrogância, né? E aí você trava mesmo, porque se você acredita que você não tem nada para aprender... E digo mais, quando você fica arrogante sendo empresário, nossa, o seu tom é maior. Sabe por quê? Porque o seu concorrente, que é humilde, vai lá na frente. Entende uma coisinha no mercado porque está aberto a aprender, aplica e te dá um... Eu ouço muito um ditado que faz todo sentido, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, o negócio é a gente sempre escutar mais do que falar. Porque é através da escutativa que a gente vai interiorizando tudo, né? E aprendendo, e entendendo, e se desenvolvendo. Né? Acho que isso é fundamental, né, Ju? Sim, sim. Olhar para dentro um pouco, olhar para fora, olhar para o redor, olhar para o mercado. Sim, sim. E agora, 6 anos de empresa. Você continua tendo desafios? Todo dia. Todo dia. Então, se você tá pensando em empreender, é o seguinte, saiba que os desafios vão acontecer todos os dias, né? Na vida, tudo é um desafio, assim. Todos os dias. E a gente tem que ir superando e buscando conhecimento e buscando entendimento, né? Sim. Vendo coisas que funcionaram, correndo atrás, né? Para poder lidar com isso. Não é deitar e chorar. A gente tem que... Exatamente. Arregaçar a manga e subir. Correr atrás. E correr atrás. E hoje, Ju, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Hoje, depois de 6 anos de empresa? Eu acho que, assim, é um desafio... São vários desafios que vão acontecendo. Então, por exemplo, estruturação de equipe comercial. Por quê, gente? Você tem que entender. Você que está começando, às vezes, empreender, tá lá sozinho. Eu sei que é dolorido esse momento, mas sempre pense o seguinte: dê o seu melhor para que você consiga crescer e logo não seja mais só você sozinho. Porque quando você dá a mão para outras pessoas, pensando no mesmo objetivo, vocês vão mais longe. Então, assim, o que eu vejo hoje? Que eu já tenho pessoas maravilhosas na minha equipe que estão conectadas com as nossas metas, valores, com tudo que a gente quer para crescer. Especialmente esse ano a gente fez todo um planejamento super bacana. As meninas estão junto comigo, né? E assim, o que eu quero, o desafio é me conectar a pessoas que tenham essa mesma concepção para que o negócio cresça cada vez mais. O desafio ele passa a ser o crescimento do negócio. E sempre, como você aprimora a sua gestão, que ferramentas que você vai trazer para que você saia um pouco mais operacional, tenha pessoas capacitadas na sua equipe que possam cuidar como você cuidaria. Sim. Do negócio. É o tal negócio, né? A gente sempre tem que pensar, a gente vai estar nesse momento de crescer, então o que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar... O passo adiante. Então a gente tem que sempre pensar nisso, o que eu preciso agora para poder dar o próximo passo, né? E essa questão de equipe é muito real, porque a gente não pode ser a banda do eu sozinho a vida inteira, senão a gente não cresce. Porque a gente tá limitado, todo mundo tem só 24 horas no dia. Exato. Ninguém consegue fazer mais do que o tempo que a gente tem. Exatamente. Então, se a gente é sozinho, a gente nunca vai crescer. Então, essa questão da equipe é muito importante mesmo. Muito importante. E assim, o desafio, você traçar suas metas com clareza, né? Você entender para onde você quer ir. Porque, para quem não sabe qual caminho quer, qualquer lugar serve, né? Eu sempre digo isso. O navegador que ele não sabe qual porto ele quer chegar, ele vai se perder no mar. Sim, sim. Né? Então, assim, trace suas metas. A organização é fundamental. Eu acho que sem organização você não chega em lugar nenhum. Você vai ali a esmo e vai só levando um dia após o outro. Então, desafio para mim hoje
estruturar crescimento, né? Ampliar faturamento, prospectar clientes, né? A gente teve uma pandemia no meio do caminho aí, Sim, né? Não falamos disso ainda, mas teve isso no meio do Que caminho. foi um grande desafio aí para muita gente. E eu estava falando até com as meninas essa semana, né? Que trabalham lá comigo na About. A pandemia veio como um grande aprendizado. Por quê? Quando a About nasceu, a gente achou que a gente vai falar com o marketing. E na pandemia, justamente, eu descobri que eu tinha um outro cliente potencial, o RH, o compras, outras portas de entrada dentro das empresas que demandavam coisas que eu poderia oferecer. Então, radar ligado, gente. Sempre tem que estar ligado. Nossa, sem dúvida. Você como empreendedor, você tem que estar o tempo inteiro captando, né? E ver o que isso o que essa informação é útil para você. Sempre, o tempo inteiro, né? Exatamente. Às vezes uma coisinha aqui vai fazer toda a diferença ali na frente, Faz. né? Até os nossos almoços. Quantas vezes a gente vai almoçar, bater papo, e você me fala uma coisa, eu chego no escritório, eu já até anoto. Tal coisa legal que a Rê falou. É isso, gente, sobre você ter boas conexões, boas amizades, conviver com pessoas que vão te trazer algo que é um insight, que você vai usar no futuro para alguma coisa. E você falou uma palavra que é importante, usar, né? Ação. Nenhum empresário pode ficar esperando acontecer. A gente tem que estar sempre na ativa, sempre dando passo para frente. É verdade. Né? E não é só pensar, ficar imaginando como será. Não. Você tem que fazer rápido. Errar rápido para consertar rápido, né? Até errar, a gente tem que errar rápido. Porque você imagina numa situação que você tá pensando, você fica lá meses e meses imaginando fazer de uma maneira, né? Você pensa assim, eu tenho que estar tudo pronto para eu poder fazer. Tudo já imaginado, pensado em todos os prós, contras. E aí até você fazer, já demandou lá 1 ano. Aí você vê, nossa, não era bem isso que eu imaginei. Ou então, o mercado mudou, não era bem isso. Então, hoje em dia não dá. Você tem uma ideia, pensa na menor maneira de você implementar essa ideia. Mínimo esforço, mínimo custo para você testar a ideia, né? Sim. Testar rapidamente, porque ali você vai validar. Se funcionou, amplifica. Se não funcionou, simplesmente descarta. E Verdade. assim, né, pra gente ir fazendo rápido e implementando coisas novas. Se a gente tiver uma ideia de cada vez e demorar um ano para estabelecer essa ideia, você perde o time, você vai estar sempre para trás. Sempre para trás. Então, a ação é muito importante, né, Ju? Ação. E assim, entender que às vezes é um passinho de cada vez, né, Rê? Às vezes a pessoa quer chegar logo no topo da escada, mas sem subir os degraus. Sem subir os degraus. Aí você fala, não tem como. Não, é um degrau de cada vez. E o feito, às vezes, é melhor que o não feito. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você vai lá, dá aquele passinho. Às vezes eu já mandei lista de e-mail marketing sem arte, só texto para a pessoa e deu retorno. Né? Eu não tinha na época quem fizesse arte, eu não tinha tempo de fazer. Mandei ali, fiz um grupo ali, transmiti, acabou virando projeto, né? Porque o texto foi legal. Então, assim, às vezes não deu tempo de fazer do jeito que você idealizou, deixa o perfeccionismo de lado um pouco. Vai e faz ali, solta, faz um teste, né? Com certeza algum retorno você vai ter. E se der errado, ok, curva de aprendizado. Exato. Né? Exato. A vida é isso, né? Exatamente. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Ju, você falou uma coisa que... E depois você tomou esse assunto de metas. Como que você está... Né, você já fez o seu plano de metas, seu planejamento de 2024. Como que você faz esse planejamento? O que você leva em consideração? Quais são os pontos que você traz para esse planejamento? Bom, esse ano foi um pouco diferente. Eu fiz ele um pouco mais profundo. Porque eu queria compartilhar com as meninas, né, com o time ali. Para não ficar... Porque assim, também como gestor, se a meta está só dentro da sua cabeça, só você está trabalhando para isso, pode ser que você tenha grande chance de não executar. Né? Então, assim, tem um time, nosso time é super pequeno. Somos ali 3 pessoas, mais uma que fica, né, no financeiro, e pronto.
mas todo mundo tem que estar na mesma página. Então, o que eu estruturei? É o que eu falei lá atrás, a gente atua em vários setores. Então, primeiro, um extrato financeiro de como foi o ano anterior e os outros anos, um comparativo de crescimento. E aí, esse ano eu fiz um pouquinho até diferente, porque eu olhei área por área individualmente. Então, a gente tem ali 3 frentes principais. Então, brindes, impressos, comunicação visual. Como que foi a minha performance no ano passado? E aí eu falo isso porque às vezes a empresa da pessoa pode ter também frentes diferentes, né? Então, segmenta um pouco a sua visão para facilitar na hora de você traçar sua meta. E então, eu performei tanto assim nesse setor, performei assim, eu vendo produtos. Eu vendi mais do produto A, do produto B, do produto C. Quanto que foi? Quanto que eu posso prever de crescimento para o próximo ano? Então, foi assim que eu fui compondo, né? Então, em tal setor, tanto de crescimento, setores que a gente está um pouco frágil ainda, né? De serviço, de entrada, de demanda, como que a gente vai prospectar para trazer essa demanda para dentro de casa? Então, meta financeira, meta de volume, né? Foi muito legal que as meninas me ajudaram muito a compor essa parte do volume. Então, poxa, X brindes, X estandes, né? X impressos. Então, além da meta percentual de crescimento, a gente tem a meta numérica, né? Para a gente ter ali 2 radares para nos motivar. E aí a gente descobriu, foi até legal, porque elas tinham feito meio que um estudo inicial, e a hora que eu tirei o raio-x financeiro lá com o Murilo, a gente olhou e falou, nossa, a gente já tem esse X aqui que elas colocaram, dá para pôr mais. Então, olha que bacana, né? A gente já teve uma performance legal, vamos performar mais ainda. E aí, fazendo isso, você descobre os pontos que você tem de melhoria e os pontos que você pode puxar um pouco mais ali também, né? E aí, outra coisa legal também, mensal e anual. Porque muita gente às vezes coloca só anual. Eu quero faturar X milhões por ano. Tá, mas quebra isso em 12 meses, é que eu falei do degrauzinho. Por mês, o meu degrau é tanto. Mesmo porque a gente tem uma coisa chamada fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Que não adianta você faturar tudo que sua empresa tem que faturar no último mês do ano. Não adianta. Porque você tem um fluxo de caixa que você precisa cumprir, né? Lembrado, E às vezes esse fluxo dá uma dor no nosso coração. Então, a gente tem que ter esses objetivos, né, de curto prazo, mensalmente mesmo. Sim. E pensar, claro, a empresa como um todo. E é legal fazer esse corte também, até para você não pirar. Porque uma coisa quando você coloca na sua cabeça, eu tenho que faturar tanto no ano. No ano. É aquele número grande. Mas se você pica ele em meses, em semanas, em dias, você sabe qual que é a meta por dia. Sim. Isso já facilita. Você já sabe quantas pessoas eu tenho que prospectar, né? Qual que é o meu índice de conversão. Isso. Quantas eu tenho que fechar para dar aquele faturamento que eu preciso naquele dia, naquela semana, naquele mês, né? E uma coisa também que eu acho que é uma dica talvez interessante aí para o pessoal, é olhar para quem já está dentro da sua casa. Sim. Quem já é o seu cliente? Então, o que a gente fez? Um estudo de como aumentar o nosso ticket médio, como trazer mais conversão dentro de cada cliente. Poxa, como que a gente pode fazer isso? Fulano de tal é do segmento agro. Que tipos de brindes interessam para eles? Poxa, que tipo de material de ponto de venda? Então, mandar insights. Eu falo que não é só vender, ficar cutucando o cliente. Olha, tem job aí para mim? Não. Traz um pouco de conteúdo, traz um pouco de informação, manda uma referência. Olha, fulano, recebi aqui. O que você acha disso para sua empresa, para o seu produto? Então, assim, a gente tem uma planilha super legal para a gente trabalhar em termos de prospecção ao longo desse ano. Mas também temos uma base muito legal de clientes que podem comprar mais da gente. Então, olhe para a base, olhe para quem já compra de você, entenda se tá satisfeito, se precisa ser reativado. A gente tem muitos casos de reativação. Então, assim, reativa quem precisa reativar, estratifica quem compra o quê, porque às vezes tem aquele cliente, no nosso caso, que compra mais o produto X, tem outro que compra menos, né? Então, o perfil do cliente. Outra coisa, como que o cliente quer se comunicar com você? Porque hoje em dia, com o WhatsApp, tem cliente que prefere o WhatsApp, que resolve tudo.
Tem cliente que às vezes você tem que dar uma ligada, tem outro que funciona mais com e-mail. Então, você tem que ter essa sensibilidade de entender o seu cliente e como que ele prefere ser abordado, contatado. A gente já trouxe, né, essa conversa sobre o Omnichannel. Exatamente. E como isso é importante, né? Você tem que trabalhar em diversos canais, porque você tem que entender onde o seu cliente está e onde ele prefere estar, né? Uhum. Porque se uma pessoa gosta de uma ligação, dificilmente ele vai responder um e-mail. E aí, às vezes, você está perdendo uma venda, perdendo um cliente, por conta que o canal que você está entrando em contato não é o canal preferido dele. É verdade. Então, isso é muito importante. É verdade. A gente acha, isso é besteira, né? Muita gente fala, que coisa besta. Não é besta. Pensa você. Se você não gosta de atender telefone, né? Isso a gente tá vivendo hoje em dia, né? Aquele monte de ligação. Eu não gosto de atender telefone. Se você vai ligar e você sabe que a pessoa não gosta do telefone, ela não vai atender. E aí você perde a oportunidade. Então, se ela gosta de contato pelo WhatsApp, manda o WhatsApp. Se ela gosta de um contato por e-mail, manda um e-mail, né? Você tem que estar em muitos canais para entender do seu cliente o que ele gosta, né? Sim. E qual que é o problema de perguntar por onde você gosta de ser atendido? Não tem problema nenhum. Exatamente. E isso é muito interessante, você criar essa cultura de você, né, ter um CRM, que eu acho que é muito importante, e você colocar todas essas informações do seu cliente. Este cliente gosta de ser atendido por e-mail. Este cliente faz aniversário mês tal. Esse cliente sempre compra tal produto. Tenha isso. Porque surgindo as oportunidades, você tem como taguear aquele cliente e mandar as oportunidades e fazer essas reativações constantes, né? Porque um cliente novo custa. Mas se você tem um cliente na sua base, por que não reaproveitá-lo? Né? Você tem que aproveitar mesmo o cliente da base e vender para o mesmo cliente. O custo ali é zero, você já pagou esse custo de aquisição do cliente, né? Exatamente. No nosso caso, eu falo muito isso, que o cliente legal para a About é o cliente que tem a recorrência. E a recorrência, às vezes, não é no mesmo produto, ele recorre em outro serviço. Esse mês eu vou participar de uma feira, eu preciso de impresso. Mas daqui 4 meses eu tenho outra feira, daí eu já preciso do stand também. Né? Eu preciso fazer um brinde, eu preciso fazer uma ação de ativação no meu stand. E aí vai passando o ano. A gente vai ter uma convenção de vendas. Eu preciso da cenografia para a convenção de vendas. E aí uma coisa você me falou, me deu... tá vendo? O insight vai vindo. É muito legal porque aconteceu comigo recentemente, né? A questão da flexibilidade. Você entende que você está ali sempre ajustando a rota, porque a rota... Você vai traçando ela e ajustando. E aconteceu isso comigo, eu me toquei essa semana mesmo, acho que foi um insight bem fresquinho. Que eu sempre fui muito processual, né? Então, por exemplo, eu pus dentro dos processos da About, aprovação de orçamento sempre por e-mail. Mas o que aconteceu? A gente tem um cliente super querido do setor aí de nutrição animal. E assim, o gerente de marketing contata a gente e ele se aproximou pelo WhatsApp. Então, eu comecei a perceber que ele estava aprovando os orçamentos pelo WhatsApp. O que, assim, o meu contador não gosta, o meu advogado não gosta, mas o que eu vou fazer, né? O cliente tem esse modus operandi. E ele, esses dias, relatou, falou, nossa, é tão prático o trabalho com você, porque flui e você resolve tudo para mim aqui no WhatsApp. Ele falou isso. Então, antes disso, eu fiz até um teste. Eu peguei e falei, olha, eu mandei, tá aqui o orçamento no WhatsApp, mas eu também mandei no e-mail para você poder dar ok. Pergunta se ele respondeu o e-mail. Nem viu. Não. Tá aqui, justo, tá aqui os dados de faturamento, pode seguir. Então, o que você faz numa situação dessa? Você tem que flexibilizar. Às vezes a gente fica duro, achando que aquele caminho só que vale, mas não. Você tem que entender como que o cliente pensa, como que o cliente se sente mais à vontade. E ok, eu tive que baixar minha bola e falar, tá bom, esse cliente ele quer comprar pelo WhatsApp. E ele vai aprovar orçamentos gigantes pelo WhatsApp. E tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Então eu tive que rever o meu... E isso pra mim é uma quebra, porque eu sou extremamente processual. Quebrou seu processo ali. Quebrou. Eu falei, gente, ele tá aprovando tudo pelo WhatsApp, como que eu vou levar ele por e-mail de novo? Tentei, não vai mais.
Não vai mais. Mas E ele você vai se sente à vontade, assim, porque ele relatou. Olha, nossa, é muito prático, você resolve tudo aqui pra mim pelo WhatsApp. E você conhecendo isso, você usa isso a seu favor, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes a Isa tá fazendo algum contato, alguma prospecção. Ju, fulano não respondeu mais o WhatsApp, sumiu. Isa, tenta ligar. Liguei e não atendeu. Tenta o e-mail. Vamos tentando. Ver aonde que esse cliente vai retornar pra gente. Às vezes passa 2 semanas, Ju, ela respondeu o e-mail que eu mandei. Agora ela apareceu no WhatsApp. Então, tudo bem, a gente vai entendendo onde que o cliente quer conversar. Exato. Né? Tem que ter essa flexibilidade mesmo, né? Exatamente. Ser empresário é isso. A gente tem que estar sempre vendo as possibilidades, os caminhos. Se você ficar engessado ali, sinto em dizer que não vai dar certo. Não vai. Porque o tempo inteiro a gente lida com pessoas, né? Sim. Ter uma empresa é lidar com pessoas. E aí? Você tem que se colocar no papel da outra pessoa também, no lugar da outra pessoa e entendê-la. Verdade, né? Exatamente. E essa pessoa é o seu cliente, é o seu colaborador, é o seu fornecedor. Todas elas estão ali, cada uma de um jeitinho diferente, um jeito particular. Exatamente. Cada uma uma importância ali. E a gente gosta disso com a gente. Por que a gente não tem que fazer? A gente tem que fazer também. Exatamente. Ser assim também com os stakeholders, né? Exatamente. Ju, que papo maravilhoso. Muito bom. Que delícia. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão curtindo? Aproveita já, curta aí o canal do YouTube, curta esse vídeo, siga aí no nosso canal, porque cada vez mais conteúdos maravilhosos aqui para vocês. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ju, a gente sempre termina aqui o podcast pedindo a dica de ouro. Eu sei que é difícil. Nossa! E a gente fala que é o nosso momento ping, porque a gente bate pra você e você rebate pra gente. Se você tivesse que falar uma única coisa pra aí quem tá assistindo a gente, o que pra você serviu como uma dica de ouro, assim, que algo que fez toda a diferença na sua vida empreendedora, se você tivesse que falar essa coisa, o que seria? Conta aí pros nossos espectadores. Uma palavra: propósito. Propósito e amor. E, gente, sem ser piegas, não é isso não. É o propósito que vai te manter na trilha. É você saber realmente o que você está entregando para o mercado, o que você vai fazer de diferente na vida do seu cliente. Então, por exemplo, no meu caso da Amalt, eu falo, o que eu entrego? Poxa, eu entrego para o meu cliente a tranquilidade dele saber que ele não vai ter que procurar um monte de fornecedores, que a gente vai estar aqui cuidando do material dele para entregar com a melhor qualidade possível. Então, eu faço diferença no marketing daquela empresa X que eu atendo. Então, se você não tem um propósito, na hora da tempestade você não para em pé. Exatamente. Entende? Porque eu já passei e passo por tempestades, mas o propósito é saber a minha utilidade. Né? Eu, como empresa, sou útil como para o mercado. E é isso, a gente é um servidor. Exatamente. Né? A gente está aqui, a gente está prestando serviço, a gente está servindo alguém, né? Sim. Então você tem que entender a que propósito você serve para se manter mesmo na direção. Exatamente. Fantástico. Propósito. Fantástico, Ju. Ai, obrigada. Ju, muito, muito obrigada por essas palavras. Foi sensacional. Tenho certeza aí que quem assistiu gostou demais. Já com certeza, não tenho dúvidas. Né? Porque são palavras valiosas. A gente fala que trazer a experiência é trazer insights de vida, né? Sim, sim. E entender que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado, gente. Aprendam como ser humano, como empreendedor, como profissional, como parceiro, como tudo. É isso. Nunca deixe de estudar, né? Nunca, não. Você que o diga. Nunca para ela, gente. É uma hostess maravilhosa, além de tudo, né? Muito obrigada, Ju, de todo o meu coração, né, por ter compartilhado aqui com a gente. Eu que agradeço. Fiquem aí ligados para o próximo Ping Podcast. Conto com vocês.
O sol entrou e me escolheu, trouxe a luz dos olhos teus, fez a noite se esconder, nascer outra manhã, o campo florescer, o pássaro cantar e noites de luar voltaram a acontecer.